Boa noite. Dessa feita eu gostaria de fazer esse pequeno vídeo, já iniciando, parabenizando assim, né, nossos amigos torcedores do Flamengo pelo título, ok? E dessa feita eu gostaria de tecer um pequeno comentário em relação ao furdunço causado, né, pelo capítulo daquela novela daquela determinada rede que evito falar o nome a fim de não dar cartaz, mas que chamo carinhosamente de rede podre de televisão, né? Já foi dito, já foi falado, né? Você que é evangélico protestante, você que é católico praticante, já foi falado por vários veículos, por várias pessoas dessa nação, né? Pessoas que são moralistas, que são defensores da moral, dos bons costumes, né? Dos valores cristãos, da família, né? E dos princípios cívicos que nós tanto valorizamos. E já foi citado e dito que a referida emissora não nos veem com bons olhos. E é interessante que ontem, mais uma vez, a Rede Podre fez uma pegadinha muito interessante para com os católicos e protestantes do nosso Brasil. Se você assistiu, né, se você ainda é uma daquelas pessoas que assistem essa referida emissora com sua programação, e você assistiu aquele capítulo daquela referida produção de ontem, você deve ter observado a mensagem que foi passada em relação à minha fé, à nossa fé, né? Você que é cristão protestante, você que é cristão católico, a mensagem que foi passada em relação a aquele capítulo daquela novela é bem simples. E eu e você como cristãos deveríamos ficar revoltados com aquilo. A Rede Globo quis dizer nítida e claramente que a conversão genuína, a transformação genuína, a mudança de caráter não pode ser realizada. Que as pessoas não mudam de vida. Que a palavra de Deus e que Jesus Cristo não muda o caráter das pessoas. Isso pelo menos foi o que eu enxerguei, o que eu entendi, foi o que eles deixaram transparecer, né? Porque não foi aquela mensagem de dizer a pessoa era um mau caráter e ao momento que se converteu ela mudou de vida. Não. Subliminarmente aquela emissora quis dizer que a nossa fé, que a fé em Cristo, que a fé na palavra não tem poder para transformar o homem, para mudar o caráter de uma pessoa, né? Essa mesma emissora, juntamente com algumas revistas de porte da nossa nação, que alguns dias atrás, né, e alguns sites ligados a essas emissoras propagaram, por exemplo, né, colocaram, estamparam lá uma matéria, né, dizendo que o título era Traficantes Evangélicos tocam terror em terreiros em São Paulo, Rio de Janeiro. Vamos lá. Primeiro, existem pessoas e pessoas, e não é difícil, né, que pessoas que se dizem evangélicas, né, possam ter violado o direito de crença e de expressão de algum terreiro. Pode acontecer, sim. Infelizmente, existem pessoas que, embora tenham contato com o evangelho, né, usa-se o termo que existem pessoas que entram no evangelho, mas o evangelho ainda não entrou neles. Primeiro ponto.
Então, uma pessoa pode ter passado a frequentar uma igreja e por falta de ensinamento ou de conversão, uma conversão genuína, pode sim ter violado de alguma forma, de alguma maneira, em algum momento, né, o direito de crer e de se expressar de alguma dessas casas, né, desses terreiros, por assim dizer. Ponto. Mas vamos lá. Traficantes evangélicos, traficantes protestantes. A rede podre e essas revistas, né, tem a cara tão lavada e desgraçada de usar termos desse tipo, né? Só alguém que não tem conhecimento bíblico citaria um termo como esse, né? Se bem que não dá nem para se falar em conhecimento bíblico, já que para eles, como já foi citado por muitos atores e atrizes da referida emissora, que a Bíblia é um livro qualquer, um livro histórico que não tem nenhum valor espiritual, né? E como foi mostrado na referida novela de ontem, não tem poder para transformar caráteres e transmitir novos valores às pessoas. Então, na cabeça deles, né, uma pessoa pode ser evangélica e traficante. Isso não existe na Bíblia Sagrada. Vê bem. Pode existir uma pessoa que seja simpatizante do Evangelho, simpatizante de alguns ensinamentos bíblicos, todavia não ser praticante em sua totalidade no que diz respeito à Bíblia. Por exemplo, quando Jesus andava sobre a face da terra, ele chegou a ter um confronto com os escribas e fariseus, que eram religiosos da época, e eles guardavam pequenos pontos da Bíblia, né, os quais Jesus repreendeu. Eles guardavam vários costumes religiosos, mas Jesus os repreendeu porque eles se esqueciam do amor e da misericórdia, né? O ato de perdoar, o ato de estender a mão. Então, muitos podem se ater a certos princípios bíblicos e mesmo assim não estar agradando a Deus, né? Aí Jesus diz, é conveniente que você tenha essas práticas, mas não se esqueça dessas outras. Aquela música, né, muito conhecida creio que Roberto Carlos que canta, não adianta ir para a igreja todos os dias e fazer tudo errado, né? Essa mesma Bíblia diz que os viciados não herdarão o reino dos céus. Por tabela, aqueles que viciam também não herdarão o reino dos céus. Então, um traficante não pode ser associado ao povo evangélico dentro desse prisma, dessa ótica, né? Um traficante evangélico, não, ele nunca foi evangélico, ele nunca foi cristão, ele é simpatizante de alguns princípios, né? Assim como ele nunca foi católico, ele é simpatizante de alguns princípios. Ele pode usar um crucifixo, ele pode abominar imagens de escultura ou qualquer um outro princípio evangélico ou católico, mas pode ser que ele não seja um católico praticante ou um protestante praticante. Se assim fosse, ele já teria deixado de ser traficante, já teria deixado de fazer parte de qualquer organização que infrinja qualquer lei civil da nossa nação e do nosso país. Então, o que é que eu quero frisar? A malícia dessas revistas e dessas emissoras de TV
em desvirtualizar e tentar denegrir a imagem do cristão protestante e do católico praticante, né? Então, abra o teu olho, diga-se de passagem, né? A referida autora da novela deixa transparecer o que também os autores do enredo, aquela escola de samba que ridicularizou a pessoa de Jesus, né, de forma tão violenta, deixa transparecer que o diabo venceu na novela, né? O vencedor, naquele capítulo, em relação àquela batalha entre aquela vida, entre aquela alma, se tornaram a pessoa do bem ou não, se tornaram um ser de luz ou não, parecida ou não com uma referência, né, que é Deus, que é Jesus Cristo, já que a Bíblia, né, nos diz que nós devemos nos tornar parecidos com eles, né, com Deus, com Jesus. Sempre foi o desejo de Deus e de Cristo que nós nos parecêssemos com Ele. E naquele capítulo deixa-se claro, como se eles estivessem dizendo, não tem como não tem jeito. E embora eles neguem a existência de Deus e de Cristo, né, e taxem a Bíblia como algo, um livro secular, é interessante como eles chacotam usando, né, a existência do mal. Então veja que eles colocam o diabo como vencedor. Abra o teu olho, em nome de Jesus. Não dê ibope a essas emissoras. E tenha em mente uma coisa: Jesus Cristo continua transformando, sim. Jesus Cristo continua tendo poder, por meio da palavra dele, de virar a vida de uma pessoa do avesso, né? E trazer novos valores, uma mudança de caráter, novos princípios e uma mudança real de vida. Então guarda isso em nome de Jesus, que você tenha uma boa noite e que você pondere, porque a mídia, dia após dia, ela tenta nos doutrinar, né? Existe aquele ditado que diz que uma mentira repetida muitas vezes torna-se numa verdade. Não é, deixa eu tentar destrinchar a questão do ditado. Não é que a mentira se torne uma verdade, é que você começa a se acostumar com a mentira, né? Que deixa de fazer efeito, deixa de ter um sentido maléfico, né? E você se acostuma com aquilo ali como se fosse algo bom ou natural, que não merecesse a sua atenção, a fim de retirar da sua vida. Ok? Então toma cuidado com isso, em nome de Jesus. Toma cuidado com isso, guarda essas palavras, compartilha esse vídeo nas tuas redes sociais, a fim de que a nossa fé venha a ser defendida de maneira eficaz, seja você cristão protestante, seja você um católico praticante, ok? Então guarda em nome de Jesus, que o Eterno te abençoe, uma boa noite, um excelente fim de semana. Curta esse vídeo, compartilha a fim de que o canal cresça, em nome de Jesus, ok? Um abraço do Ney, ó. Boa noite, família.